Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos nessa apresentação de ação de graças e adoração desse domingo, juntamente com todos os KLCs ao redor do mundo. Que o Pai abençoe todos vocês. Vamos dar a Ele uma grande salva de palmas. Louvado seja o Pai. Sorriam uns para os outros e digam que as bênçãos do Pai estejam sobre todos vocês. Vocês podem se sentar. Que o Pai abençoe vocês. Que o Pai abençoe sua nação do reino de filhos e filhas, onde quer que você esteja. E o Pai tem grandes coisas guardadas para a nação do reino nos próximos anos. Ou nos próximos dias, ou nos próximos meses. Porque eu já vi o começo do fim. E o começo do fim começou em 13 de abril de 2005, com a chegada do Dia do Senhor. Então, o Pai fez deste Ministério do Filho Indicado o padrão de salvação e julgamento da terra hoje. E as visões que o Pai Todo-Poderoso me deu em 29 de janeiro de 2020, quando nossas casas de adoração foram profanadas, então agora está acontecendo. Eu vi aquelas mãos, dedos pingando sangue, escrevendo na parede. E isso está acontecendo agora. E este país em particular está liderando as mortes dessa pandemia, que é um julgamento vindo do Pai Todo-Poderoso. Vi também cidades tomadas pela fumaça, queimando, ardendo em chamas, e tudo isso está acontecendo agora. Eu estou orando para que a terceira visão, que é muito horrível e apavorante, não aconteça. Porque é tão terrível que até apavora a mente. Será um grande abalo, um terremoto ou algo assim, tão destrutivo que a humanidade ainda não chegou a vivenciar. Estou orando ao Pai para que isso seja retido pela compaixão do meu coração. Eu sou como Moisés, que se viu em uma situação parecida, quando o Pai disse: eu destruirei essas pessoas, porque elas são teimosas e rebeldes. E eu farei de você uma grande nação, Moisés. Mas o coração cheio de compaixão de Moisés disse: Senhor, por favor, não faça isso. Porque essas pessoas que estão conosco sabem que o Senhor nos tirou da escravidão e elas zombarão de nós se depois da escravidão o Senhor começar a nos castigar. Então o coração cheio de compaixão de Moisés conseguiu segurar a mão de Deus, que estava pronta para destruir o povo escolhido. Meu coração é o mesmo. Embora eu tenha sofrido muito por todas as coisas que fizeram, por toda a injustiça e por toda a blasfêmia proferida contra a vontade do Pai. E é quase, se não, uma perseguição religiosa. E você nem sabe o porquê. Você nem mesmo sabe quais foram as acusações feitas contra você e, de repente, eles simplesmente invadem a sua casa, arrombam as portas e então, coloca as armas na sua cabeça assim. Deus viu essa grande injustiça e Ele não vai deixar isso passar. E eu estou dizendo a você, neste momento, assim como a revelação do Pai foi dada a mim, ninguém, mas ninguém, vai ganhar contra a nação do reino.
aquele que tentar se opor à nação do reino, aqueles que difamarem, que confrontarem, aquele que ferir ou ter a intenção de destruir a nação do reino, serão destruídos. Eles serão destruídos. E muito mais suas almas serão condenadas para sempre à destruição. Essa é a coisa mais assustadora. Como, por exemplo, aqueles desertores que saíram daqui. Sendo que no passado, eles estiveram aqui, assim como aconteceu com Lucifer no céu. É por isso que existe um lago de fogo, que não é destinado para os justos, mas sim para aqueles cujos pecados não podem ser perdoados. Aqueles que viraram as costas, não só viraram as costas para o chamado do Pai, mas também desprezaram, envergonharam novamente a graça, a compaixão, o amor e a misericórdia do nosso grande Deus. Isso está escrito em Hebreus 10, 26, e é isso que diz. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Isso é o que chamamos de pecado imperdoável. Uma vez que você encontrou e recebeu o conhecimento da verdade, você estava aqui, você já conhecia esse ministério. Então você peca deliberadamente ao voltar atrás, e não somente isso. Você não apenas voltou atrás, mas você desprezou e tentou destruir o que você chegou a conhecer. Não resta mais sacrifício pelos seus pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, aqueles que rejeitam as leis de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas. Julgai-vos, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus. Isso foi exatamente o que eles fizeram. Profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essas escrituras são escrituras muito sérias para os rebeldes que uma vez tiveram conhecimento da verdade e depois desprezaram o Filho de Deus, assim como que eles fizeram agora. O sangue da aliança é o sangue que foi derramado no Calvário de Jesus Cristo como Filho unigênito. É por isso que recebemos suas palavras agora através do arrependimento. Você entra na aliança e depois você abandona e despreza tudo isso. E, na verdade, o que você despreza agora foi o que te santificou em primeiro lugar, através do arrependimento, e com isso você tinha recebido um novo espírito de obediência ao Pai Todo-Poderoso. Mas eles jogaram tudo isso fora. Não somente isso, mas caluniaram as palavras e também o Filho indicado. Sabe o que eles queriam? Eles queriam provar que estão certos e eu estou errado. Saíram dizendo que eu não era santo, mas eles eram santos. Eu não era a verdade, mas eles eram a verdade. Isso é o que eles estavam projetando, e é assim que Satanás, Lucifer, o diabo, está agindo contra o reino de Deus, não apenas aqui na terra, mas também a mesma coisa que aconteceu lá nos céus. Quando ele, em Apocalipse 12, declarou guerra contra o trono de Deus no céu. Enganou muitos anjos e eles foram derrotados pelo arcanjo Miguel, aquele que é leal ao trono, e assim não havia mais lugar para os rebeldes no céu. Eles perderam seu lugar no céu. Eles foram expulsos do céu.
Agora eles estão aqui na Terra, tentando enganar a humanidade por meios do mal que foi propagado pela iniquidade do engano. E o maior e pior engano é o engano religioso, porque você usa a Bíblia, usa o nome dele, você usa o que ele fez por meio do que está escrito, mas não obedece. É por isso que essas pessoas tolas estão sempre defendendo o debate direto. Essas pessoas não irão para o céu. Elas não se encontrarão no céu, porque elas profanaram a palavra de Deus. As palavras de Deus, como eu venho dizendo há muito tempo, não podem ser debatidas. Elas não foram feitas para serem debatidas. Todos vocês acreditam em Jesus Cristo. Todos vocês estão afirmando ser a verdade. Vocês afirmam que estão sujeitos a Jesus Cristo. Todos vocês afirmam que Ele é o Salvador. Mas quando vocês se encontram, vocês brigam, insultam uns aos outros usando a palavra de Deus, tornando a palavra de Deus uma arma, usando um contra os outros, sendo que, na verdade, vocês deveriam ser seguidores de Jesus Cristo. Como você tem coragem de afirmar que Jesus Cristo é o seu Deus e Salvador? Vocês acham que vocês vão para o céu? Eu já avisei vocês. Satanás, Lucifer, o diabo, está usando você para profanar a palavra de Deus. Você está usando essas palavras como uma camuflagem, como uma cortina de fumaça, para que a sua desobediência não seja vista. Mas agora eu estou aqui e fui produzido pelo Pai Todo-Poderoso para expor tudo isso. A palavra de Deus deve ser obedecida. Está aí. Você não tem que ficar brigando e debatendo sobre ela. Já está escrito lá. A nova aliança já foi dada quando ele disse: ame a Deus de todo o coração. Não tem debate aí. Quando ele diz: ame o seu próximo como a si mesmo, não tem que ser debatido. Quando ele diz: ame o seu inimigo, faça o bem aos que te odeiam, não tem debate sobre isso. Quando ele diz: minha palavra será aquela que vos julgará nos últimos dias, não há debate aí. Quando ele diz em Mateus 7:21, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está no céu, não tem o que ser debatido. A única coisa que deve ser feita é obedecer à vontade dele. Mas você não fez isso. É por isso que o povo da era da igreja foi deixado para trás. A primeira fase do arrebatamento já aconteceu. A primeira fase acontece enquanto eu estou aqui. É a mudança do espírito que vive em você. Daquele espírito de desobediência da semente da serpente, composto pela cobiça da carne, cobiça dos olhos e orgulho da vida, para um novo espírito, o espírito de obediência à vontade do Pai, que é o espírito justo, que deve ser dado ao ser humano que se arrepende e diz: Deus, meu Pai Todo-Poderoso, me perdoe. De agora em diante, não a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita em minha vida. Usarei a fé para acreditar em Ti, para segui-lo e para ser um seguidor devoto, leal, comprometido e dedicado a obedecer às suas palavras. Essa é a semente justa. O Espírito do Pai Todo-Poderoso, cumprindo o que diz em João 3,5, arrasou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Muito fácil, muito claro. Mas você escondeu isso. Você colocou isso de lado. E então, você está aqui tão arrogante, tão petulante. Você só quer debater, vamos brigar. Isso é loucura. Por isso o Pai deixou vocês. Agora, a verdade foi revelada hoje. Porque, ao produzir um filho indicado, Ele tem um plano para seu povo. Não para contornar a verdade, mas para ir diretamente à verdade, por meio do arrependimento
e obediência à vontade do Pai. E esse ministério está totalmente focado nisso. Por quê? Porque ele quis ter um povo que, antes de tudo, o seguisse espiritualmente. O componente espiritual dessa salvação é muito importante. E é isso o que ele me confiou neste ministério. Assim como ele me mostrou aqueles 7 ônibus, 6 eram todos iguais, e ele disse, eu dei todos eles, mas o último é o mais bonito. Eu não darei ele a ninguém, eu vou dar para você. O que significa isso? É o componente espiritual da salvação, que é uma mudança que virá de dentro. Cumprindo 1 Coríntios 15, todos nós seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Agora, esse é o ministério da última trombeta do Filho indicado. Essa mudança vem de dentro e acontece quando você aceita a mensagem do Filho indicado, onde quer que você esteja neste mundo. Sendo assim, você já foi arrebatado. Você já foi arrebatado espiritualmente. Porque o arrebatamento acontecerá primeiramente espiritualmente. Acontecerá de forma espiritual para depois acontecer de forma física. Portanto, o seu espírito já foi magnetizado e arrebatado, e ele estabeleceu uma nova Jerusalém para isso. É por isso que existe uma nova Jerusalém onde o seu espírito nascerá e irá se aderir. Sendo assim, aceito como um dos habitantes dessa nova Jerusalém, que é a mãe de todos nós. Eles não viram isso. E agora a segunda fase deste arrebatamento é a transformação corporal, quando o que é mortal será revertido pela imortalidade e o corruptível pelo incorruptível. Isso vai acontecer a qualquer momento. Pode acontecer agora. Pode acontecer amanhã. Portanto, não perca o controle da coroa da vida. Porque se isso acontecer e você for deixado para trás, uma coisa terrível acontecerá com você. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Se você for queimado, perderá tudo. E você mesmo passará pelo fogo se quiser ser salvo. Então agora, todos vocês que me seguem com lealdade, com obediência, com compromisso, com dedicação, vocês já chegaram no 3º nível do crescimento espiritual, que é a adoção de filhos e filhas. Fiquem firmes aí. Não existe mais voltar atrás. Você já está selado para a segunda fase do arrebatamento. Se eu for glorificado, você será glorificado comigo. Mas aqueles que falharem não serão glorificados. Os glorificados irão comigo para qualquer lugar. Poderemos atravessar paredes, não haverá mais restrições. Não haverá mais poder que nos limitará no que podemos fazer. Podemos ir a qualquer lugar que quisermos, sem visto, sem Covid-19, sem máscara, sem distanciamento social. Podemos ir onde quisermos. Nós governaremos essa terra quando essa glorificação acontecer. E aqueles que não alcançaram essa maturidade espiritual? Vocês ainda serão mortais. E depois, os glorificados serão levados a um lugar que eu vi e que o apóstolo Paulo viu. Paulo disse que não há como descrever
Não existe palavras que possa descrever aquele lugar. Você pode tentar com a maior criatividade do mundo descrever o lugar mais belo e extraordinário em termos humanos, e você ainda não conseguirá descrever esse lugar, porque é muito lindo. Não há palavras feitas no vocabulário humano que possam descrever aquele lugar. Todos os glorificados estarão comigo por 7 anos. Depois disso, a grande tribulação vai acontecer por 7 anos. E aqueles que ficarem para trás vão encarar o anticristo. E ele vai colocar uma marca em todos vocês. A marca da besta. Quem se recusar a receber essa marca será decapitado. Sua cabeça será cortada. Isso se vocês quiserem ser salvos, não recebendo a marca. Caso não receba a marca, o sistema vai determinar quem você é. Porque todos os seres humanos estarão sob vigilância durante esse tempo. Eles estarão focados em todos os habitantes da Terra. Haverá um governo mundial. Haverá um ditador mundial Que será o anticristo. e todos aqueles que quiserem ser salvos e não conseguirem ir para aquele lugar do qual eu falei, Através do crescimento espiritual e maturidade espiritual, todos vocês passarão por isso. agora o melhor momento para você entrar no fluxo da salvação do Pai. Acreditar e alcançar esse nível, o terceiro nível de crescimento espiritual, onde não há mais chance de se desviar. Sendo assim, você já faz parte daqueles que serão glorificados no momento em que a glorificação ocorrer. E não demorará muito. Pode acontecer a qualquer momento. Porque os sinais dos tempos mostram o fim próximo deste mundo, assim como foi nos dias de Noé. Meus irmãos e irmãs, o que acontecerá com aqueles desertores? O que acontecerá com aqueles que viraram as costas e tiveram a intenção de destruir as obras de salvação do Pai Todo-Poderoso na terra? Eles já estão marcados. Eles já foram marcados pela besta. A marca já está com eles. Eles não têm mais chance de salvação. E o destino deles será o lago de fogo. Então, meus irmãos e irmãs, em todo o mundo, ouçam-me com muito cuidado. Fiquem firmes na sua coroa da salvação que foi revelada pelo Pai Todo-Poderoso através do Filho indicado. Pois o momento em que vocês receberam minha mensagem e se arrependeram, foi-lhes dado um novo espírito de obediência à vontade do Pai. Portanto, não deixe o inimigo te enganar e te tirar de onde você está no reino. Vá em frente. Continue. Vá em frente. Continue. Não pare. Chegue no terceiro nível do crescimento espiritual, onde você será declarado um filho e uma filha do Pai Todo-Poderoso, que não se desviará e será exatamente igual ao padrão, o produto final e o modelo que foi dado a você, para orientá-lo a respeito disso. Você será, então, Um daqueles que receberão a glorificação quando ela acontecer. E se você falhar, como eu disse, eu vou repetir, se você falhou, não foi glorificado e foi deixado para trás, o anticristo governará e marcará cada cidadão neste mundo com este governo mundial, que será a nova ordem que virá. E quem recusar será decapitado.
Mas esses que foram decapitados também serão salvos. Você será deixado para trás e será um daqueles que foi morto por causa do testemunho, pois naquele momento você não recebeu a marca, mas perseverou. Foi quando você se tornou leal, foi quando você permaneceu dedicado. Não, eu não vou receber a marca. E então você paga com a sua própria vida. Depois que aconteceu tudo isso, nosso Pai Todo-Poderoso virá com todos os glorificados, junto com o Filho indicado, para essa terra. Esse será o ápice, o fim do governo do Anticristo. E então estaremos no auge do governo de 1000 anos, desde 13 de abril de 2005. Incluindo nisso, está o tempo da vinda da grande tribulação, para que todos que ainda têm chance de entrar no reino paguem com sua própria vida. Em cumprimento a 1 Coríntios 3, 10 a 15. Se você quiser ser salvo, será salvo passando pelo fogo. Então vocês que estão comigo agora, vocês são muito, muito afortunados. O ápice da salvação do homem é a glorificação que vem. Primeiro, a mudança no espírito que vive no seu interior. Então leve isso a sério. Meu coração está firme. Eu já disse a vocês que sou o caminho. Meu coração está firme. Minha mente já tomou a decisão. Eu seguirei a vontade do Pai, não importa o que aconteça. Memorize a linha histórica da salvação, a conclusão das obras de salvação do Pai, o selo de Deus e a oração de cumprimento. Memorize tudo isso, porque ele será perguntado quando você for qualificado para o que virá no futuro. E quando eu digo futuro, talvez seja amanhã. Pode ser o dia seguinte. Pode ser na próxima semana. Pode ser no próximo mês. Pode ser no próximo ano. Então a glorificação é o ápice da salvação do homem. O objetivo final da salvação que nos foi dada e confiada é a glorificação. Portanto, o propósito do Pai é que o homem seja totalmente restaurado ao seu status espiritual como seu filho. Romanos capítulo 8, versículo 29 a 30, é isso que diz. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, o que acontece com aqueles que viraram as costas? Mas não disseram nada contra o reino. Eles passarão pela grande tribulação. E o que acontecerá com aqueles que viraram as costas, mas disseram algo contra o reino? Destruíram seus testemunhos e perseguiram o Filho indicado. Eles já estão marcados pela besta 666. Eles já estão com a marca em suas testas. Eles não têm mais chance. Lamentável. É por isso que vocês, pastorais, são muito sortudas. Não só vocês que estão no primeiro grau do chamado, mas também todos os cidadãos do reino que foi escolhido, comprometido, obediente, leal, dedicado e de coração firme.
Vocês todos são muito afortunados. Mas falando especificamente para aqueles que o Pai escolheu para este ministério, próximo do Filho indicado, vocês que estão na linha de frente contra as obras de Satanás, Lucifer, o diabo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e o orgulho da vida. Por isso que você está sendo atacado. E por que vocês são tão afortunados? Porque você foi selado, não com o selo do 666, mas o Pai te selou com o selo dele, o selo de Deus que agora está em vocês. E por quê? Porque ele disse, não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós. Portanto, você não tem mais chance, o que é muito bom para você. Mas se você desistir dessa escolha e voltar atrás, mas pastor, eu não disse nada contra o reino e contra você e seu ministério. Bem, espere pelo anticristo. Prepare sua cabeça. Você será decapitado porque você decidiu voltar atrás, mas você vai passar por uma grande tentação. Você já arruinou sua fé no Pai por meio do Filho agora. Imagina o que você vai fazer quando a lâmina estiver em seu pescoço. Receba ou não. Receba a marca ou não. Porque se você não receber, você não vai poder comprar e vender. Haverá somente uma moeda mundial, haverá somente um líder mundial. Será assim nos últimos dias. Veja o que está acontecendo agora. Isso tudo é um ensaio geral para o governo mundial. Pois quando todos os líderes dizem quarentena, todo mundo está em quarentena. Quando foi dito, você tem que ter permissão para ir lá, você vai ter que conseguir essa permissão. Quando é ordenado a não ir ali ou aqui, ou a proibição de reuniões, você tem que obedecer. Ou quando dizem, se você sair sem máscara, será penalizado. Este é um ensaio geral para o futuro líder mundial e um governo mundial que será o anticristo. Está vendo o quão perto estamos da glorificação? Estamos muito, muito próximos. E quando esse momento chegar, você virá aqui para a central e todos nós não estaremos mais aqui. E quem for deixado aqui vai cuidar da Catedral Kingdom. Vocês vão cuidar de tudo isso. Mas isso não significará mais nada para você. Porque o objetivo final era ter sido glorificado como eu e como aqueles que foram fiéis. Então iremos visitá-lo algum dia. Imagina, de repente aparecemos. Como você está? Pastor, por que não fomos glorificados? Porque vocês vão cuidar disso tudo aqui. Vocês são materialistas, teimosos e rebeldes. O Pai registrou tudo o que você fez aqui. Você não pode esconder nada dele. É por isso que quando a pedra branca da glorificação for dada a cada um, ele sabe a quem dá-la. Você não pode negar o que fez, e mesmo que você esteja aqui comigo, tudo está sendo registrado no céu, e lá está o registro de quem será qualificado ou não. Então é por isso que você tem que ser sincero e honesto. E quando chegar esses últimos dias, se você receber a marca, você poderá comprar, vender e fazer tudo. Mas, depois de 7 anos, todos nós voltaremos. O Pai Todo-Poderoso personificado no Filho indicado, junto com os santos e os milhões de anjos. Ele vai destruir todos os seus inimigos, para que seu governo de uma vez por todas seja visto no reino em que você está agora. O governo do reino será magnificado em todo o mundo, governado por corpos glorificados. E este governo será aquele que governará sobre todos. Procurarei aqueles que me perseguiram, procurarei aqueles que causaram
o mal ao reino, especialmente aqueles que tiveram a intenção de arruinar o reino. E nesse momento, todos aqueles que têm a marca da besta serão mortos. Em apenas um suspiro, todos eles serão mortos, pelo poder do Pai Todo-Poderoso. Inclusive aqueles que se rebelaram e conheceram a verdade. Portanto, não esqueça dessas palavras que eu estou lhe dizendo. Sim, pastor. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É isso que eu estou dizendo a você, não é? Para que você se torne igual a mim. Para que quando ele se manifestar, todos nós sejamos como ele. Esta é a mensagem da última trombeta. É nesse ministério, em um piscar de olhos, ele poderá aparecer. Não necessariamente naquele corpo judeu, mas ele pode usar outro corpo como um corpo gentil, sendo o Espírito mesmo. Ok, continue. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então assim se tornar o primogênito entre os irmãos. Isso tudo está se cumprindo, não é? Sou apenas o primogênito, o mais velho. Você foi moldado para se parecer comigo. E como eu sou? Não estou falando desse rosto físico, Mas a minha aparência espiritual. obediência, lealdade, dedicação, comprometimento. Meu coração está firme, minha mente dedicada, não importa o que aconteça, eu seguirei a vontade do Pai. Eu tenho enfatizado isso várias e várias vezes. Isso é para a sua própria salvação. Oh, não fique brincando com este ministério. Continue. 8:30. 30, pastor. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Oh, glorificado. Muito claro. Quando ele aparecer, seremos como ele. 1 João 3, 1-2. A interpretação da era da igreja é que Jesus Cristo de repente virá nas nuvens, simplesmente aparecerá e então seremos todos como ele. Eles nem mesmo terminaram seus debates. Eles ainda nem mudaram seus espíritos rebeldes. Eles nem mesmo decidiram obedecer à vontade do Pai Todo-Poderoso, porque eles têm a própria justiça. E então, de repente, ele vai aparecer do céu e você será como ele. Ele já apareceu e você não sabe disso. Aqueles que se arrependeram e seguiram a minha mensagem são os que sabem disso. Porque o aparecimento deles será muito, muito claro. Como o de Elias, Na vida e no corpo de João Batista. agora é a aparição do Filho. É por isso que ele produziu um filho para que ele pudesse aparecer nele, que é o seu templo, Ensinando o componente espiritual a ser seguido. Se você for capaz de seguir pela sua obediência, então você pode se tornar como ele, em obediência, comprometimento, dedicação, assim como ele. Não importa o que aconteça. O que quer que façam com você, você continua o mesmo caminho. Sua obediência continua intacta. Nunca se abala. Nunca se enfraquece. Nunca tendo a menor intenção de voltar atrás. Nunca. Aí então você pode se tornar como ele. 1 João 3, 1-2. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus.
Imagina só, a era da igreja está negando isso, meus irmãos e irmãs. Eles dizem que não podemos nos tornar filhos, não podemos nos tornar filhos de Deus. E eles perguntam, por que você é chamado de filho indicado de Deus? Eles não sabem disso, porque não foi confiado a eles. Isso foi confiado a mim. É por isso que eles não acreditam em se tornar filhos e filhas. O que eles são? Apenas servos. Na verdade, eles não estão qualificados nem para servos, ainda são escravos. Em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Por que eles não nos conhecem? Meu título é muito claro: Filho indicado de Deus. Não, eles negam. Não, não é verdade. Não, não é verdade. Eles não nos conhecem. Porque eles não o conheciam. Ele veio 2000 anos atrás e o que eles estão fazendo comigo agora é exatamente o que fizeram com ele 2000 anos atrás. Todas essas pessoas. E agora, 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então, se por exemplo, Jesus Cristo aparecer aqui em seu corpo judaico, você será como ele? Você vai se tornar judeu como ele? Porque é isso que eles estão esperando. Eles acham que quando Jesus Cristo aparecer, de repente, eles se tornarão como ele. Seu rosto vai se tornar judeu como ele? Qual é a interpretação de quando ele aparecer, nos tornaremos semelhantes a ele? Como ele no espírito. Porque nascemos de novo no espírito de obediência à vontade do Pai. Todos nós, homem e mulher. Todos nós nos tornaremos semelhantes a ele quando ele aparecer. É por isso que ele tem que produzir um filho. Ele tem que aparecer neste filho. E este filho será enviado. Quando você me escutar, você não vai ver meu rosto. Você vê meu espírito. E qual é o espírito que vive dentro de mim? É o espírito do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que essas pessoas estão esperando por muito tempo. Ele já apareceu e vocês que acreditaram na minha mensagem estão todos sendo transformados para se tornarem como eu. Em espírito, não na face. Porque alguns de vocês são muito feios para se tornar como eu. Será como eu no espírito. Eu quero que vocês se tornem obedientes como eu. Comprometidos, dedicados, leais como eu. Que não importa o que aconteça, não há nenhuma sombra de dúvida em sua mente. É por isso que eu te disse, você tem que provar para mim que está qualificado para tudo isso. Porque não existe diferença entre 1% de dúvida e 100% de dúvida. É a mesma coisa. Olhe para mim. Torne-se como eu. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Agora as palavras se fizeram carne. Amém? Eles não sabem que Jesus Cristo já está aqui em um corpo gentil. E Ele está transformando cada um de vocês para se tornarem como Ele. Essa já é a aparição dele. Mas eles não o conhecem porque eles nunca o conheceram e também não nos conhecem. Como eles não podem me conhecer se eu estou aqui pregando sempre? Significa que no espírito eles não querem aceitar. Eles não querem saber. Eles querem que o corpo judeu de Jesus Cristo viesse e então eles iriam se magnetizar nele. Eles não conseguem nem me obedecer. Como eles podem obedecer a ele? É por isso que quando ele veio, e eles estavam esperando a vinda de Elias 2000 anos atrás,
Elias não veio em seu corpo judeu. Ele veio na forma do corpo de João Batista. E ele disse, e se desejarem aceitar, este é Elias que havia de vir. É ele. Vamos ler. Sim, pastor, vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. E eles dizem que conhecem Jesus Cristo. Eu fui indicado, Ele vive em mim. Ele me fez seu filho. As palavras que eu estou pregando são as mesmas que as dele, porque ele vive em mim. Você nem mesmo conhece. Você apenas reconhece em religiões e a sua própria justiça. Continue. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Eles não querem ser um filho de Deus, porque dizem que não podemos nos tornar filhos de Deus. Eles negam a filiação do Filho. Então, isso não é para eles. É apenas para aqueles que aceitam que podemos ser filhos de Deus. Louvado seja o Pai. Muito claro. O corpo glorificado ou o corpo ressuscitado do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Todo-Poderoso, é um corpo construído por Deus, não feito pelas mãos e eterno nos céus. Esse é o corpo glorificado ou ressuscitado. E seu motivo de vir aqui é para nos dar toda essa herança, incluindo aquele corpo que nasce no Espírito que será glorificado. 2 Coríntios 5:1. Estamos certos de que, se essa nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. É um corpo que pode ser tocado e manuseado. Um corpo glorificado pode ser tocado e manuseado. Pode comer, pode aparecer e desaparecer à vontade. Pode atravessar paredes, pode percorrer longas distâncias em segundos. Não importa a distância. Quando um corpo glorificado quiser ir a algum lugar, em apenas um pensamento, ele já está lá. E este é o corpo que está esperando por nós. Lucas 24, 36 a 39. Sim, pastor, versículo 36. E aconteceu, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus Cristo apareceu entre eles e lhes saudou: paz seja convosco. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivessem vendo um espírito. Todavia ele lhes exortou: por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Observai as minhas mãos e meus pés, e vede que eu sou o mesmo. Tocai-me e comprovai o que vos afirmo. Porque espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Então, o corpo glorificado pode ser tocado, pode ser manuseado, pode aparecer e desaparecer à vontade. É como o vento, você não sabe de onde veio, você não sabe para onde vai. E um corpo glorificado pode comer e beber. Ainda melhor. Lucas 24, 40 a 43. Versículo 40. E havendo dito isso, passou a mostrar-lhes as mãos e os pés. E tão repletos de alegria e surpresa estavam, que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso Jesus lhes pediu: tendes aqui algo para comer? E eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado. E pegando aquele pedaço de peixe, o comeu na presença de todos. Está vendo isso? Eles deram a ele um pedaço de um peixe assado e um favo de mel.
Ó, peixe assado, ele pegou e comeu diante deles. Ok. Portanto, um corpo glorificado pode comer e beber. Um corpo glorificado é um corpo que pode atravessar paredes. João 20, 26 a 29. Versículo 26. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas quando Jesus apareceu. As portas estavam trancadas. Pôs-se no meio deles e disse: "A paz seja convosco." De repente, Jesus se materializou na frente deles, no meio deles. Ok. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: "Coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende tua mão e coloca-a no meu lado. Agora não sejais um incrédulo, mas crente." 28. E Tomé confessou a Jesus: "Meu Senhor e meu Deus." 29. Ao que Jesus lhe afirmou: "Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram." Jesus Cristo, em seu corpo judeu, pode aparecer agora mesmo aqui se Ele quiser. Ele pode aparecer se Ele quiser. Portanto, a glorificação, ou a segunda fase do arrebatamento, que é a transformação da mortalidade para a imortalidade, pode acontecer em segundos, conforme a vontade do Pai. Ninguém sabe o dia, nem os anjos, nem eu. Só o Pai sabe. E pode acontecer a qualquer momento. Veja o que está acontecendo ao redor do mundo. O sinal do fim é quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo habitado. E então chegará o fim. O fim do sistema mundial. Já são 5:59 da tarde. 6 horas é o fim. Que horas são agora? 5:59. No relógio da glorificação do Pai. Lembre-se disso. Um corpo glorificado pode aparecer e desaparecer à vontade. Marcos 16, 12 a 14. Versículo 12. Depois Jesus apareceu em uma outra forma, e outros 2 seguidores estavam a caminho do interior. Então eles retornaram e informaram tudo isso aos demais. Contudo, também no depoimento deles não creram. 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. Louvado seja o Pai. Glorificação significa que o Espírito está assumindo o controle da carne. O corpo será libertado da escravidão terrena. Romanos 8, 23, 1 Coríntios 15, 43, Filipenses 3, 21. Vamos ler, um por um. Romanos 8, 23, e não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Esse é o fim. Agora a adoção é no Espírito. Depois vem Romanos 8, 23. Esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Já está falando sobre o corpo. Se isso for acontecer, chegou a hora. Vocês vão ver aqueles que já mudaram no Espírito. Então, vocês saberão que a segunda fase aconteceu e ela é a última. Essa é a fase final de adoção. A redenção do corpo. Vamos para 1 Coríntios 15, 43. 43. É semeado em desonra, mas ressuscitado em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscitado em poder. O nosso ministério não é assim? Sempre somos envergonhados. Mas quando chegar a hora, dignidade semeada em fraqueza, porém ressuscitada em poder. Este é o corpo glorificado, muito poderoso. Você não pode tocá-lo nem exigir nada deles.
Vocês poderão ver tudo isso quando chegar a hora. Ok. Filipenses 3:21. Quem transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que capacita e coloca tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio? Quem transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita e coloca tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio, e o poder que opera dentro de nós. Portanto, não debata com o poder que o mudará por dentro. Não seja cabeça dura, não seja rebelde. Deixe que ele mude você por dentro. Muito bom. O corpo glorificado é imortal, imperecível e espiritual. Romanos 2:7, 1 Coríntios 15, 42 a 45. Romanos 2:7. Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Todos seremos transformados e a mudança agora está vindo de dentro. O corruptível deve se revestir do incorruptível. 1 Coríntios 15, 50 a 56. Começando no versículo 50, pastor. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Esse é o mistério que está acontecendo agora. A mudança acontece no espírito primeiro, debaixo do seu pleno domínio. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de mortalidade. E o que 54. É mortal, no momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois foi a morte pela vitória. 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 56. Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Então, isso vai acontecer. Todos esses versículos vão ter seu cumprimento muito em breve. Será o ápice, a glorificação. A segunda fase do arrebatamento é a redenção do corpo que se tornará como o corpo glorioso do nosso Pai Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. João 12, 23, João 13, 31 a 33. Muito em breve acontecerá. João 12, 23, Jesus lhes respondeu: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Agora, se isso fosse cumprir na vida do seu filho indicado, quando será? Eu não sei. O que eu sei é que está próximo. Porque a obra que o Pai me deu, que é a linha histórica da salvação, está concluída, está finalizada e em breve a próxima revelação ao Filho será quando acontecerá. A forma que acontecerá, eu já sei. Onde, eu sei. Quando, eu não sei. Mas eu sinto no meu coração que não vai demorar muito. João 12, 13, 31 a 32. Versículo 31. Quando ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. 32. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e o glorificará muito em breve. As obras de salvação já foram concluídas. Louvado seja o Pai. João 17, 4, Romanos 9, 28. João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra,
finalizando a obra que me entregaste para realizar. Louvado seja o Pai. Romanos 9:28. Romanos 9:28. Porquanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença, rápida e de uma vez por todas. Aqueles que sofrerem comigo também serão glorificados com o Filho. Romanos 8:17, 2 Timóteo 2:11-13. Romanos 8:17. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. A segunda fase do arrebatamento, que é a glorificação, pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Está no plano do Pai. E quando, até mesmo o Filho não sabe, mas eu sinto que está perto. Existem exemplos de pessoas que foram arrebatadas no Antigo Testamento. Enoque andou com Deus e não morreu, porque Deus o levou. Então Enoque foi arrebatado há 3.000 anos atrás. Depois Elias foi levado pela carruagem de fogo. Não passou pela morte. Foi arrebatado de repente também. Mas o arrebatamento, ou a glorificação de Elias, foi revelado a ele pelo Pai Todo-Poderoso. Ele revelou quando, e ele revelou a ele onde e como ele seria levado. Então ele sabia o lugar, sabia quando e sabia como. Elias foi muito abençoado. E então foi levado, não passou pela morte física, ele está vivo há 3.000 anos. Até agora, em um lugar onde Paulo disse que é indescritível. Outro também, que foi arrebatado, Felipe, foi tirado de onde estava, cerca de talvez 40 quilômetros de onde estava, foi arrebatado porque o pai queria o eunuco etíope conhecesse o Evangelho. E então ele foi arrebatado de onde estava em minutos ou em segundos. Ele estava lá, naquele lugar, que está descrito em Atos dos Apóstolos. Paulo foi arrebatado quando ele disse: a um homem não conheço nem no espírito nem na carne, mas ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu as coisas que não podem ser explicadas por palavras humanas. Muito lindo. Você pode usar a sua criatividade, você pode pensar nas coisas mais bonitas que possa vir na sua mente, mas não chegará nem aos pés do que Paulo viu. Não pode ser descrito por palavras humanas. É para lá que todos os arrebatados irão. Eu estive lá durante os meus 5 anos naquela montanha. Quantas vezes? Não posso contar para onde fui levado naquela visita arrebatadora ao céu. Muitas vezes. Eu voltava muitas vezes e isso pode acontecer a qualquer momento, novamente, finalmente. O arrebatamento pode acontecer. A qualquer momento, a qualquer hora. Por que eu posso dizer isso? Por que eu posso dizer isso? Porque eu posso sentir. É apenas um sentimento, mas sinto que está próximo. Porque consigo rever todo o meu trabalho. Se fosse uma casa, estou apenas dando os toques finais. Assim como nos dias de Noé, 120 anos. Noé, aos 119 anos, estava olhando para a sua obra para ver o que estava faltando. Mas não tinha mais nada para fazer, apenas esperando pelo ano final. Eu também posso sentir isso dentro de mim. Portanto, a glorificação está às nossas portas. No tempo da eternidade,
o momento em que a glorificação acontecerá, e se for 6 horas, estamos agora no relógio de Deus em 5:59. E não falta muito tempo para que tudo isso aconteça. E quando isso acontecer, meus irmãos e irmãs, chequem a si mesmo agora. Onde você está neste tempo de glorificação? Onde você está agora? Se isso acontecer, e eu vou repetir minha introdução, você vai ser deixado para trás. Todos aqueles que serão arrebatados, seus corpos serão mudados, estarão na segunda fase. Todos eles irão comigo. Talvez estejamos vagando por aí por apenas 40 ou 50 dias, andando por aí, até que finalmente entremos naquele lugar por 7 anos. Enquanto a grande tribulação acontece aqui na terra. E então, o filho da perdição será solto na terra para marcar todas as pessoas. Este será o reinado do anticristo. Haverá grande tribulação, porque ele matará todos aqueles que não receberam a marca da besta. E muitos daqueles que serão deixados para trás na era da igreja terão uma chance, se não receberem a marca da besta. Mas haverá banho de sangue. Todos serão decapitados, mas serão salvos nos últimos dias, no juízo final. Entretanto, eles passarão pelo fogo. Essa será a última vez que o Pai vai anunciar seu evangelho de salvação eterna. Essa é a única doutrina que deve ser seguida durante esse tempo. Você vai receber a marca ou não? Se você não receber a marca, porque você acredita em Deus, mas você se atrasou e não acreditou em mim, você terá mais uma chance no momento da tribulação. Não receba a marca da besta. E então você será decapitado. Você passará pelo fogo para ser salvo. Depois disso, a segunda ressurreição acontecerá. A primeira ressurreição acontecerá após 7 anos. Jesus Cristo voltará para instituir o governo deste reino dos céus, administrado por seu Filho, que é muito pequeno agora, começando em 13 de abril de 2005. E então, os 1000 anos se seguirão. Menos esses anos, 15 anos, talvez a partir de 2000, ou 17 anos. E então o mundo todo estará sob o poder do Pai Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, com milhões de seus anjos. E todos aqueles justos que já estavam lá por tanto tempo, todos eles serão ressuscitados na primeira ressurreição, incluindo você que foi decapitado. Você será depositado sob o altar chorando quando isso acontecer. Você vai esperar pela primeira ressurreição. Você também será ressuscitado, mas passará pelo fogo. Então, o que você prefere? Que suas cabeças sejam cortadas por não aceitar a marca da besta? Ou não passar por isso e acreditar agora no Filho? Meu coração está firme, minha mente tomou a decisão. Eu seguirei a vontade do Pai, não importa o que aconteça. Se preferir agora, eu levarei você comigo até o final. Louvado seja o Pai. Então essa é a minha mensagem hoje, meus irmãos e irmãs. Que o Pai abençoe todos vocês. Vamos todos ficar de pé enquanto eu canto essa música. Louvado seja o Pai Todo-Poderoso. Não se esqueça dessa mensagem. Pode ser a minha última mensagem.
E se acontecer de eu ainda estar aqui, estarei repetindo esta mensagem porque minha obra já foi concluída. As obras de salvação do Pai foram concluídas. Louvado seja o Pai. Now if you had been looking for someone to follow Jesus, you would have passed me by. For I have nothing to offer, not even the will to try. Then I chanced to pass by a hillside, and a man was hanging there, with tears flowing down. I knelt to the ground. At last I found someone to care, and that was my very first time to see the picture of true love, meant just for me. My whole life was changed by a man on a tree. When Calvary painted love's picture for me. Now if you can't get the pieces of life to come together, your dreams are torn apart. I know a man who specializes in repairing your broken heart, and I can guarantee the heart that he fixes, 'cause he made mine brand new. For I remember still the picture on a hill, with the caption that read,
I love you. And that was my very first time to see the picture of true love meant just for me. My whole life was changed by a man on a tree. When Calvary painted love's picture for me. My whole life was changed by a man on a tree. When Calvary painted love's picture for me. Pai Todo-Poderoso, te agradecemos muito por essa mensagem de hoje. Pode ser a última mensagem que será ouvida por todos os seus filhos e filhas, porque o Senhor concluiu as obras que deu ao Filho indicado. Como o Senhor disse em suas palavras, que executará sobre a terra a sua sentença, rápida e de uma vez por todas. Pai Todo-Poderoso, eu fiz a obra que o Senhor me designou a fazer. Eu não prejudiquei a tua mensagem. Fui leal, dedicado, comprometido e obediente a tudo que me falaste. Pai, entreguei suas palavras sem medo ou favor. Eu mostrei a eles o amor de Deus. Eu mostrei a eles a compaixão. Mostrei a eles que o cumprimento de todas as coisas chegou. E o seu evangelho do reino agora reverberou por todo o mundo. Como o Senhor prometeu, quando este evangelho do reino for pregado a todo o mundo, então o fim virá. Vimos como o Senhor manifestou sua vida por meio do Filho indicado a todo o seu povo. E assim, o Senhor lhes deu um guia. O Senhor deu a eles o caminho, a verdade e a vida. O Senhor deu a eles, Pai, uma mensagem muito clara de que esta é a última mensagem da trombeta do arrependimento, recebendo um novo espírito de obediência à sua vontade, a fim de se capacitar e se qualificar para o grande dia. Enquanto essa última trombeta ainda está soando, a mudança está acontecendo primeiro no espírito. Todos os seus filhos estão sendo transformados do seu antigo estado de desobediência à obediência à sua vontade perfeita. E agora estamos prontos e esperando, assim como seu filho está pronto e esperando pela fase final do arrebatamento, a redenção do corpo, a glorificação do corpo. Obrigado, Pai, por todas as escrituras que foram dadas hoje, que serão cumpridas no seu devido tempo. E sabemos que não vai demorar muito.
Obrigado, Pai, por responder todas as minhas orações de intercessão por todos eles. Assim eu pronuncio todas essas bênçãos sobre todos os seus KLCs em todo o mundo que estão se juntando a mim hoje. Que as bênçãos do Pai sejam sobre todos vocês. Quando chegar o momento, o voo das águias será completo. Todos nós nos reuniremos na Nova Jerusalém. Todos voaremos como águias, nascidas do Espírito como vento. Você não sabe de onde vem, não sabe para onde está indo. Não se preocupem, meus irmãos e irmãs, mesmo que vocês estejam a milhares de quilômetros de distância. Na verdade, vocês estão apenas a alguns segundos no voo das águias. Vocês serão incluídos no processo de glorificação, pois você foi fiel, foi leal, dedicado, comprometido e você sofreu com um filho. Vocês também serão glorificados com ele. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Devolvo a Ti a glória, a honra e o louvor por todas as bênçãos de cura, por todas as bênçãos financeiras, conforme eles precisam neste momento, e pela contínua e completa manifestação da Sua luz. A escuridão está totalmente dissipada na nação do reino. Eles estão agora em sua Goshen. Eles estão agora em sua arca da salvação. Eles estão agora em seu Monte Zoar. Eles estão agora na Nova Jerusalém, para onde todas as águias virão, voando em seu devido tempo. Devolvo a glória, a honra e o louvor, em seu precioso nome, Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor seja glória. Amém, amém e amém. Louvado seja o Pai.